eu conversei com 4 homens. 3 deles são virgens aos 29 anos e um deles é virgem aos 39 anos. O meu intuito era entender o que levou eles a chegar a esse ponto, a essa virgindade tão tardia. Você vê que na geração do meu avô, esse tipo de situação ia ser muito raro de acontecer se o cara não tivesse um problema físico, né, nas partes, que ele tivesse, que apresentasse a ele dificuldades de executar, né, uma mulher. Mas se você para pra pensar, né, na geração do meu avô, na geração dos nossos avós, né, os homens que tinham dificuldades ali com mulheres, ou não necessariamente tendo dificuldades, né, eles iam se resolver na casa da tolerância, né? Então eles iam lá, né, e descobriam o que queriam descobrir, se soltavam lá, né, e voltavam para a sociedade. Então isso fazia meio que parte, né, da vida dos caras mais das antigas. Essa questão de sofrer com virgindade nunca foi um problema masculino. Já parou pra pensar nisso, cara? Você tem que pensar um pouquinho nisso, assim. Então, quer dizer, o que realmente mudou nos homens que fez com que um cara quisesse ter relação com mulheres e tal, mas não conseguisse? Passou ali, chegou aos 20, chegou aos 25, depois chegou aos 30, né? Eu entendo que é afeto. Os homens se tornaram mais afetuosos numa larga escala, entende? Enquanto as mulheres acham que os homens eles objetificam as mulheres e tal, né, tudo aquilo que a gente sabe, mas eu acho que a grande mudança que aconteceu interna nos homens, os homens podem até não ficar falando muito, mas você vê no comportamento, você vê refletindo na vida dos caras, né? Eles ficaram mais afetuosos, entendeu? Ainda que não tanto fisicamente, mas você vê na vida do cara, você vê nas escolhas do cara, tá? Então é muito estranho realmente, né? Um cara, talvez da geração do meu avô, ia ouvir isso e falar: por que ele é virgem? Ele quer? Ele não ia entender que o cara não é virgem, o cara só é virgem porque não quiseram ele. Ele não consegue entender isso. Ele ia pensar: cara, como assim não te quiseram, cara? Não existe isso. Você tem dinheiro, você paga. Ninguém tem que te querer. Tipo, a configuração da mente do cara é outra, tá? Pode me chamar de Night Wolf, Lobo Solitário. Olá. Pô, mano. Os nicks fazem parte, tá? Não vem, não. O pseudonome que vou usar é Constantine. E sim, eu sou virgem voluntariamente. Olá, eu sou o Lobo Vermelho, eu tenho 29 anos e eu sou virgem involuntariamente. Então, eu vou usar de codinome Eldo. Eu tenho 39 anos e não sou virgem voluntariamente. Nunca pedi pra ser. Queria que você observasse que 2 dos nossos entrevistados são involuntários, são virgens involuntariamente. Por definição bem direta, sem pensar em grupos da internet ou numa parte de ofender, eles seriam o que a gente chama de incel, já que a definição de incel é celibato involuntário. Guarde o termo incel porque ele voltará no final desse vídeo. Eu já comecei fazendo uma pergunta que é meio invasiva, mas ela tinha que ser feita, que é a seguinte: qual o seu nível de intimidade com uma mulher? Até que ponto você já chegou? Você já trocou abraço, beijo, carícia, preliminar? E foi muito surpreendente porque é como se fosse uma escadinha. Então, um deles já teve até mais de uma namorada. Um deles já teve uma namorada muito querida, mas que nunca chegou ali no finalmente. Um outro, eu vi que ele se desmereceu, mas ele meio que recebeu uma lap dance de uma amiga safada. Já no último caso, este homem teve a última interação física com uma mulher há 25 anos atrás. Tive esse tipo de contato, sim. Inclusive com a minha segunda namorada, que foi... Posso dizer que deveria ter sido com ela, tipo, tudo que, né? A minha vida deveria ter sido com ela, digamos assim. E eu dei um mole muito forte e deu um game over na minha vida. Acho que naquela temporada da minha vida. Eu acho que de lá pra cá tudo é um pós-game over na minha vida.
Deveria ter sido com ela. Tem uma vez que, de todas as pessoas, ela foi a mais foda, assim, questão de amadurecimento, questão de visão sobre vida, entendeu? Ela tinha um conhecimento muito foda também sobre isso, sobre sexo, bem mais que eu. Eu apenas tive beijos e abraços, apenas. Nem preliminares. Nunca cheguei nesse estágio. Apenas tive, igual eu falei, repetindo, beijos e abraços. Com uma garota que eu gostei. Contato íntimo? Não. Assim, tem aquilo, né? Abraçar é o de menos, porque às vezes você abraça parente, amigo. Ela era meio safada, né? Ela pegou no meu... Você sabe, né? Foi um pouquinho agressiva, mas enfim. Foi, acho que o máximo que eu consegui. Enfim. Só. E ela também, ela não gostava muito de mim, eu acho. Acho que ela tava brincando. Ela era meio... sabe? Eu não sei explicar. Ela dançava uns funk da vida. Ela era meio safada com todo mundo e tal. Mas, enfim. Ela chegou a... Uma vez ela subiu em cima de mim. E ela ficou esfregando uma coisa dela na minha cabeça. Parece tosco, mas é isso, é o máximo. E isso já faz o que? Isso foi em 2009, 10, bastante tempo. Mas só, fora isso, um abraço com uma amiga a cada... Cara, eu não sei se os homens que falam isso, a maioria deles, sei lá, é religioso, alguma coisa do tipo, né? Porque tem essa questão, né, do cara sentir que peca porque pegou uma mulher e tal. Então, talvez alguns até não se sentem tão mal, mas aqueles que vivem uma vida comum, né? Talvez se sintam muito mal. Você sente o peso na voz dos caras, né, meu? Tipo... E você vê a forma que o cara fala também, né? Tipo, aí ela passou a coisa dela em mim. Aí eu sei que parece chulo, né? De novo, né? Eu não tô aqui falando que o cara devia ir na casa da tolerância, tá? Mas é uma forma de você analisar e se questionar também o que mudou nos homens dessa geração que passou do teu avô pro teu pai pra você. 6, 7, 8 anos, uma aqui, uma ali. A pergunta 2, eu já tive contato íntimo, mas eu tinha 14 anos, faz muito tempo já. Foi uma menina que eu conhecia, a gente chegou a ter toques e tudo mais, mas não passou nada disso, de beijos e toques. Ou seja, nem todo virgem tardio, vamos chamá-los assim, é um cara que não teve chance nenhuma com mulher. Alguns deles já chegaram quase nos finalmente, alguns deles já tiveram namoradas, alguns deles tiveram a chance, só não deram prosseguimento. No caso do lobo solitário, por exemplo, eu entendi das mensagens, eu posso estar errada, mas eu entendi que ele faz o famoso sexting, que é o sexo por mensagem. Quando ele me disse que ele prefere, às vezes, ficar relendo o que ele manda do que vendo vídeos pornográficos. Ou seja, ele está fazendo uma modalidade de sexo. Ele só não tem o sexo tradicional. Peraí também, né? Forçando um pouco aí nessa questão de sextap, sei lá. Sexo é sexo, cara. Que envolva a penetração. Meio doido pensar que o virgem sempre vai ser o cara que nunca foi dentro. Consegue entender? Mas que esses caras, eles vivem o sexo e a sexualidade deles em formas diferentes, de outras modalidades. Aí eu vou deixar uma reflexão aqui. Até que ponto você é realmente virgem? Porque você só não penetrou alguém, então esse vai ser o nosso critério da virgindade masculina. Se o cara ele já mandou mensagem, se o cara às vezes ele já fez uma mina chegar lá, ele já fez quase tudo, mas ele ainda não penetrou, ele é virgem.
E eu falo isso porque a virgindade feminina passou por uma quebra de antes acharem que, tem ímen, é virgem. Até descobrirmos que existem mulheres que não têm, existem mulheres que ele não rompe ou que ele já rompeu antes, enfim. O que nós usamos para mensurar certinho a virgindade masculina? Eu fico intercalando em falar alto e baixo porque eu tô com medo de repetir muitas vezes a palavra e o YouTube, cortar esse vídeo. Esse é um vídeo muito especial pra mim, então eu vou ficar intercalando, meio paranoica. Sim, eu sou paranoica. E já é de conhecimento quase que unânime das pessoas que estão vendo esse vídeo que a virgindade masculina, ela é estigmatizada na sociedade. Ao contrário da feminina, que pelo menos umas décadas atrás não era. Se agora tá mudando, eu não estou inteirada. O fato é, quanto mais tempo um cara passa sem ter as experiências sexuais, mais fracassado ele se sente, não só, mas fracassado ele é visto. E essa foi a minha outra pergunta a ele. Olha, eu acho que vai depender. Bom ponto que ela colocou aqui, né? Eu acho que vai depender do que o cara, como vai ser a conduta do cara dentro desse tempo aí, né? Por exemplo, clássico aqui, né? O cara começa a ficar sem mulher, se afunda em pornografia, fica sedentário, tá? Então assim, existe um conjunto de características que fazem um homem se sentir um derrotado, um bosta. Tá? Não é capturar mulheres, né? Então ainda mais se dentro desse tempo aí ele fosse melhorando e tal, e mulheres darem em cima dele, mulheres fazerem investidas nele e ele não querer por algum motivo particular. Pode ser um motivo religioso, pode ser um motivo de achar que não consegue separar vida profissional de ter um relacionamento, porque durante toda a vida dele, quando ele teve mulher, ele se sentiu atrapalhado na vida profissional e falou assim: eu vou ficar 3 anos, 5 anos, 4 anos sem mulher. Entende? Então mulheres estão em cima dele, mas ele não pega, né? Então eu acho que só nesses casos aí dos companheiros aí que talvez se aplica essa questão do sentimento que o cara tem com relação a si mesmo. O cara que já teve uma mulher, já teve uma vida sexual normal, e aí ele decide, né? Eu acho que vai muito depender de duas coisas, né? Do motivo pelo qual ele parou, né? E como que ele vive dentro desse período que ele vai ficar sem mulher. Eu acho que essas coisas, seja o que for que está ali dentro, é o que vai definir como ele vai se sentir, entende? Com relação a ele mesmo. Eu acho que é mais ou menos assim. Vamos lá. Eles, como vocês são vistos pela sociedade, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas suas ex-namoradas, como eles estão enxergando virgens de 29/39 anos. Quem fala que é virgem, né, assim, por exemplo, da minha idade, é visto como fraco, tem todo... Tinha um amigo meu num lugar que eu trabalhei, que ele tinha 19 anos, e ele viu que o ambiente era muito resenha, né, tá ligado? E aí o cara quis lançar essa na mesa, não, porque eu sou virgem e tal, e ele realmente, né, parecia muito, e a gente usava isso como uma zoação. Só que ele era aquele moleque, tá? Vagabundo, que gostava, tá? Ele queria trazer assim uma parada pra ser humilhado. Que ele queria ser também objeto da resenha. Então tem caras e caras, né? Tem caras que vão sofrer bullying com isso aí. Tem caras que vão querer usar aquilo ali, né? Como, né? Tinha um cara homossexual que ia lá e falava, não, porque eu faço assim, assado. E os caras zoavam pra caramba dele, né? Então, assim, coisas que são motivos de humilhação, às vezes o cara consegue transformar aquilo em, né? Consegue não, às vezes o cara quer, tá? Quer transformar aquilo em zoeira, né? E o cara se desmancha de rir com a situação, né? Com a criatividade da turma de inventar as piadas e tal e, né, fazer a sacanagem ali. Então, realmente, os homens zoam, né? Um homem que é virgem. Em qualquer ambiente, cara, tá? Qualquer ambiente. Igreja,
tá? Empresa, enfim, qualquer lugar. Família. O tipo de piada, as pessoas fazem tudo quanto é tipo de piada. Alguns falam que você é gay só por isso, e também, assim, na minha família, por exemplo, os meus tios, eles sempre falavam que eu tinha algum problema, porque eu não namorava e tudo mais. As pessoas falam, tá tudo bem, não tem problema você ser virgem e tal. Mas no fundo não é muito isso. Hoje, com uma sociedade cada vez mais sexualizada, e adolescente dançando umas coisas meio, né, as coisas mais eróticas e tal, cada vez mais cedo que as pessoas fazem isso. Meu irmão mais novo já tem namorada, já fez o bagulho com ela algumas vezes e tal, e eu fui passado pra trás, eu tô nessa, vai, não vai, e chama uma ali pra sair. Eu tive coragem, que era uma amiga minha de muito tempo, chamei ela pra sair, não quis, chamei de novo, não quis, eu desisti. Enfim, eu não sei se existe alguma esperança pra mim, na verdade. Eu não coloquei as respostas inteiras. Caramba, velho. Cara, eu não consigo entender por que um cara com 29 anos, eu não sei se ele não falou, né, mas talvez ele tenha uma questão ali religiosa, alguma coisa, algum impedimento dele de contratar, né, alguém que vai resolver esse lado, né? Porque você vê no tom da voz dele que isso é algo que é muito pesado na vida dele, que é muito importante, né? Ele usa termos como eu fui passado para trás, meu irmão mais novo já tem a namoradinha e já, né? Então, você vê. Por favor, alguém comenta aí se alguém tiver algum insight, é por causa disso. Por que a geração dos avós não é que resolviam esse, eu acho que não tinha nem o que resolver, para eles era algo natural. Já vamos lá na casa da tolerância, vamos na casa da tolerância, vamos lá, hoje é dia, hein, entendeu? E hoje não. Por motivos óbvios, senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas existe uma palavra que se repetiu em todas as respostas, que é sexualização. Homens estão sentindo os efeitos de viver numa sociedade sexualizada, porque você é pressionado pelo meio a participar dessa onda de sexualização. Assim como uma menina às vezes é pressionada a postar a foto, mostrando a raba, a dançar no baile, mesmo sendo uma menor de idade, às vezes o homem também é pressionado a performar essa masculinidade. Olha, se as meninas estão fazendo isso, por que você não tá chegando? Por que não é dentro dessa menina? Então imagine a cabeça de um jovem hoje em dia que entra nessa onda. E essa banalização de como as pessoas enxergam que jovens deveriam estar vivendo sexo, ela é tão óbvia que é o clássico papo. Você tá ficando meio pra trás, né? Você já passou dos 20 e ainda não pegou nenhuma menina. Por que você não vai na do job? Caramba, porque é um pulo muito grande, né, meu amigo? Talvez eu esteja esperando alguém. Por eu estar esperando essa pessoa, o negócio vai demorar. E só por eu não estar achando essa pessoa, eu tenho que cair pra banalização total do que é o sexo. Eu tenho que ir procurar uma mulher que faz isso com qualquer um, que dê 300 conto na mão dela. Que ânsia é essa em pressionar o outro a viver a sexualidade dele de uma forma banalizada? Esses apontamentos no meio do vídeo são meus, tá bom? Vocês vão ver que existem respostas aí que vão discordar um pouco do que eu tô falando, mas na verdade eu só tô puxando pra gente tirar um pouco daquela visão micro e tentar entender como num todo parece que o sexo ele não tem mais valor, na verdade. Exato. Muito bom o que ela colocou. Alguns caras vão ter essa resolução na mente. Cara, por que tu não paga um do job? E isso deveria puxar essa reflexão, né? Essa reflexão que deve ter uma resposta, tem que ter uma resposta. Os homens das gerações anteriores fariam isso. Algo mudou na maioria dos homens coletivamente. Não que nenhum homem pague do job, tá? Mas eu tô falando daquela experiência antiga dos caras inaugurarem, né? O homem não perde virgindade, mas inaugurarem ali a vida sexual com uma mulher do job, uma mulher experiente, tá certo? Então, algo mudou. Isso não dá pra negar. Algo mudou. Tem caras que vivem nessa vida de mulher do job, mas caras que já não são virgens, não eram virgens, né? Ficou ali com a namoradinha, teve uma desilusão, não sei o que, falou, job, né? Então, eu não sei se ela vai trazer esse pensamento aí, o que ela acha. O que mudou nos homens, né? Vamos lá.
Ele é um ponto de checagem de que você tá virando um adulto bem-sucedido. Ah, você não é mais virgem com 25 anos? Ótimo. Ufa, pelo menos isso você não é. Agora vamos ver o que você tem de errado pra gente consertar. Aliás, voltando lá para as respostas, o Lobo Vermelho apontou uma coisa muito interessante. Ele tem um irmão mais novo, ele não apontou qual a diferença de idade entre esse irmão, mas acredito que seja coisa liberando talvez uns 10 anos. E ele já tem namorada e ele já fez o que ele tinha que fazer com a namorada. E isso faz com que o Lobo Vermelho, com seus 29 anos e ainda virgem, se sinta ainda mais fracassado, se sinta ainda mais deixado para trás. Ele usa uma expressão que é, pra mim, já tá acabando, pra mim não tem mais jeito. E eu achei isso verdadeiramente triste, porque talvez não seja você, lobo, talvez seja o seu irmão que esteja muito pra frente, entendeu? Tudo bem, já entendemos como o pessoal vê, mas e aí, como esses homens lidam com a falta de sexo nas suas vidas? Como que isso impacta eles? Uma coisa que me surpreendeu é que eu achei que os 4 falariam que são viciados em pornografia. Deve ser a minha mente enviesada, mas também é uma das armadilhas mais óbvias e comuns e de fácil acesso para quem não faz sexo. Só que, não, dos 4, só um admitiu ter esse vício. E ele mesmo diz, que é o lobo solitário, ele mesmo diz que ele prefere às vezes reler as coisas que ele fez com alguém, suponho eu, ou não sei, com algum chat, do que assistir vídeos de pessoas estranhas fazendo isso sem sentimento nenhum. Outros 2 citam que usam desses vídeos e que batem a polenta ali, só que é uma coisa muito interessante, porque era muito pior quando eles eram mais novos, mas que você vai se acostumando e que hoje virou uma coisa de tipo uma vez na semana, porque você realmente se habitua, uma hora os hormônios se recalculam ali, se readequam e você consegue experimentar uma certa paz sem precisar. Caras, o que acontece é isso, né? O cara, ele aquilo vai deixando de ser algo que o consome, tá certo? E passa a ser uma ferramenta de autocontrole e, por consequência, de conservação dele naquele estado. Então, todas as vezes que ele está atingindo aquele acúmulo de energia e de cara, pá e tal, ele mata lá, tá certo? Se o cara tem um objetivo, tivesse um objetivo, tô falando alguma coisa meio polêmica aqui, tá? Mas, cara, isso aí é inegável, tá? Isso é uma leitura não religiosa, não tem nenhum viés, é o que é. Se o cara ele tem um objetivo de ficar ali 3 anos, 2 anos sem mulher e tal, isso é uma ferramenta de autocontrole, de controle dos próprios impulsos. Quando ele coloca aquele ato uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas e tal, é um cara que consegue ali entrar ali na caverna dele e esquece, meu irmão, tá? Que não vai ter situação que vai ser tão, como eu posso colocar, tão sedutora para ele, de maneira que vai tirá-lo daquele modo, tá bom? Então, agora, no caso desse companheiro, é diferente, porque ele tem essa condição, né? Ele tá nessa condição, ele não gosta de onde tá, ele sente que ele tá ali porque ele tem problemas e tal, e poxa, eu não fiz assim, não fiz assado. E esse ato de uma vez na semana, e tal, né? Conserva ele, ajuda a conservar ele, entende? É como estar no cativeiro e sempre tem aquela tigelinha que cai ali, né? Que escorrega por debaixo da porta com uma comida necessária para nutri-lo durante uma semana. Entendeu? E é isso, é o que é. Ficar no 5-1 toda hora. Mas a resposta mais atípica de longe vem do John Constantine. Eu acho que a necessidade sexual de uma pessoa, independente do gênero, ela parte muito do pressuposto do que ela quer pra tua vida, né? Eu sou voluntariamente virgem por causa da minha religião e eu respeito os mandamentos do meu Senhor. Porém, tem outras pessoas que não pensam desse jeito. Logo, ela pensa em suprir a sua necessidade, né, fazendo sexo. Fazendo sexo sem sentido, ou sexo com uma garota que gosta, o que for. Então, as pessoas tendem a realmente a fazer isso. O que o John Constantine acha é que o sexo ele é bem meio termo. Eu não acho importante, não acho fundamental, não acho subestimado e não acho banalizado. Eu acho que as pessoas têm direito de fazer o que quiser e perder a virgindade a hora que lhe desejar. Mas antes eu acho que tem coisas melhores que as pessoas fazerem, como faculdade, trabalho,
colocar tua vida em ordem, sair da casa dos pais, ter independência, ser um menino forte, ou uma garota forte, tanto faz. E sim, depois, se você vai atrás disso, você pode ter certeza que você acaba conseguindo. O que eu senti aqui é um cara que ele tem uma autoestima boa porque ele sabe que ele pode ser bom nas coisas. Então, ele passou no vestibular de medicina, ele se formou como médico, deve estar se especializando como médico, ele deve trabalhar pra caramba. Ele é um cara muito reto nas coisas, ele é muito direto. Ele já teve um relacionamento, ele já experimentou o que é ter uma mulher ali disponível a ele. Um recado pra um rapaz como eu, se tiver, tem, né? Deve ter, com certeza. Que você tá no caminho certo. Não desista. Não perca isso aí, porque você não vai recuperar. Você é foda. Você certamente tem uma visão de mundo que as outras pessoas não têm. E... sei lá, se não... Ó, aqui você repara o seguinte, tá? O lobo, ele já quer continuar assim, tá bom? Pode ser que por um momento na vida dele, uma fase, ele não queria ser virgem, mas agora que ele está nesse estado, né? Ele já tem essa idade e é virgem, ele quer continuar assim. Por isso que o recado dele para um cara igual a ele é, ó, continue assim, tá? Não perca isso. Se for por involuntariedade, tipo assim, não é porque você quer, pense em todos os prós e em todos os benefícios que isso tá te trazendo, entendeu? Tipo, se não é porque você quis, pense em todos os benefícios que você tá tendo com isso, todas as coisas que você tá evitando, problemas, estresse. Porque eu não sei se você sabe, as pessoas que fazem isso, tipo, como se fosse comer alguma coisa ou beber alguma coisa, elas são totalmente vazias e elas vivem numa válvula de escape, um ciclo vicioso que nunca acaba. Vai lá, vai pra próxima, novinha, gostosinha, vai lá, plá, mesma coisa. Aí vai na outra, próxima, carne nova. O carne nova que logo se torna carne velha. Aí fica esse ciclo vicioso que nunca acaba. E pior, você fez, não tem como desfazer. Não faz sentido pra você tratar como algo que é tão vazio, tão banal, quanto beber uma água, quanto comer um hot dogzinho. Então beleza, vai lá e faz quando surge a oportunidade. Mas Anos, então eu acredito que se você estiver ouvindo isso, eu acho que você já deve ter uma vida estabilizada, né? Um pouco, acredito. Mas se você não conseguiu estabilizar a tua vida, estabilize-a primeiro. Faça as suas coisas, seja um homem de valor. Vai atrás de, se você não estudou, estude. Se você não trabalhou o suficiente, trabalhe o suficiente. Porque eu acho que, na minha visão de John Constantine em relação ao meu mestre do casamento, né, em relação ao casamento, você tem que sustentar a tua moça, você tem que sustentar os seus meninos, os guri, né? Não, então eu acho que é muito importante você correr atrás disso pra ter um relacionamento decente, um casório decente. Mas eu acho que tudo tem tua hora. Eu acredito que Deus vai colocar cada coisa no teu lugar. E é isso. Eu não tenho mais, acho que nada a dizer. Eu acho que se você conseguiu a tua independência e já tem tudo nos conformes, é só achar tua garota e seguir em frente. E tirar a tua virgindade. Se você deseja tirar antes do casamento ou pós, isso é decisão tua. Você tem livre arbítrio pra fazer o que você quiser, né? Ninguém nega nada a ninguém. Então eu acho que vocês todos estão no mesmo barco e eu acredito que vai dar tudo certo. Cara, essa eu acho que é a mais fácil. É só não ser como eu. Quando eu era menor, né, lá na quinta, sexta série, eu já era muito calado e tal. E aí o meu pai ele percebeu isso, ele achava estranho. Ele não é muito... Ele é meio bosta, mas ele acertou em algumas coisas, né? E daí ele me colocou lá porque ele sentiu que eu era muito calado, muito tímido, não tinha amigo, nunca tinha namorada, tal, uma cidade estranha e tal. E aí ele me colocou pra fazer terapia. E eu passei a conversar mais, eu fiz mais amigos a partir daí, bem mais. Hoje eu tenho vários 3 amigos. Nossa, uau! Não, eu já tive bastante amigo, mas eu fui perdendo contato, um aqui, outro ali, tem uns que ficam, mas enfim. A questão é, você precisa primeiro fazer terapia e manter a terapia. Porque, agora eu consigo conversar, agora tá tudo bem. Frescura. É uma coisa que tem que manter constante. Eu sei porque eu não fiz isso e hoje eu tô sentindo os efeitos, né? Enfim, além do fato de que você tem que se cuidar da sua saúde mental e tal, que é uma coisa que o pessoal fala hoje em dia, que bom que fala, né? É que você tem que ter coragem, né? Vai lá, chama a pessoa que você gosta pra sair, fala que você gosta dela e tal. Se for o caso, vai nas do job da vida, sabe? Se é o que você quer, se você tá desesperado, só vai. Eu não tenho... Eu devia ter ido, né? Mas eu não me vejo fazendo isso, sabe? Eu não me vejo sendo essa pessoa. Porque eu tinha essa mentalidade de que, errado, você tem que conquistar uma menina que gosta de mim e tal. Eu meio que idealizei uma vida na minha cabeça que eu não vejo mais como eu vou ter. Então, se eu pudesse dar um conselho, é simplesmente não seja como eu. Não seja um incel fresco, que nem eu, sabe? Sai, conversa com as pessoas. Começa isso o mais cedo possível. Porque... Cara,
Você conseguiu identificar alguma coisa aqui, velho? Eu senti você viu as frases que ele falou? Ele falou assim, eu devia, mas eu não me via fazendo isso, eu não me vejo sendo esse cara. Então, repare que ele tem uma mentalidade, um estereótipo na mente dele de que tipo de cara faz isso, entende? E ele já entende que isso é algo totalmente imoral. O sexo casual para esses caras parece não ser imoral, ok? Mas a prostituição é, entendeu? Eu sou totalmente contra, ok? Essa prática e tal, mas a gente tem que tentar pensar aqui, cara, um pouco, né? Onde os caras não parecem ser todos religiosos, É isso que eu tô falando, vocês têm que, entendeu? É como se, embora nas atitudes não, mas internamente os caras começassem a ficar mais puros, tá ligado? Ele mesmo fala aqui, eu me idealizei demais, não seja fresco igual a mim. Ele se julga um cara fresco, um cara com frescuras, tá bom? Interessantíssimo isso aqui, cara. Vamos continuar. Porque você não vai fazer igual eu, desperdiçar a droga da sua vida escolar inteira sem nunca ter nem beijado ninguém. Porque, pela minha experiência, essa época é quando você mais conversa com pessoas, e mais tem interações, e mais conhece gente ali aqui. Mas e o trabalho, e os amigos da faculdade, da academia e tal? São poucos. São bem poucos. Pelo menos pela minha experiência é isso. Na época de estudante, eu conversava com muito mais gente do que hoje. Mas muito mais. Hoje é 3 amigos do trabalho, 2 amigos da academia, 3 amigos ali do curso, 3 amigos de escola que eu falo há muitos anos já. Eu tenho os meus colegas. E isso não deve ter dado 10 pessoas. E é isso. Eu tô aqui me expondo pra gente que eu nunca vi. Um problema que eu tenho. E é isso aí. É essa a minha contribuição. Não sei se a minha situação vai melhorar, mas eu espero que a de vocês melhore. É isso. O que eu posso dizer para outros homens que são assim como eu é que continue vivendo normalmente. Que também, quando tiver oportunidade, faça, mas assim, e viva intensamente o momento. E não seja assim, não queira fazer as coisas muito rápido. Faça com que vale a pena, tanto para você quanto para sua parceira. O parceiro, seja lá. Cara, olha essa frase aqui que ele falou, tá? Não perca a oportunidade e tal, mas quando você fizer, faça com que vale a pena. Não perca a oportunidade e tal, não tenha pressa. São conselhos que as amigas davam para as meninas, né? E que as mães às vezes davam para as filhas. Eu não tô falando isso de maneira que diminua o cara, não. O cara não tá errado, mas repara como que o homem quer que seja especial. Entende? Hoje, tá? Ele liga para isso, ele se importa que isso seja especial. E não era assim. Vendo esse tipo de narrativa, tá? Vendo esse tipo de conselho que esses caras estão dando, esses incels aqui, isso faz a gente pensar um pouco, né, naquela questão daquela série que fizeram e dos xingamentos que as pessoas fazem com relação aos caras. Você é um incel, você é isso e aquilo e tal. E você para pra pensar um pouco, peraí, olha como é que o cara funciona. Os caras, a mente dos caras é incapaz de objetificar a mulher. Ao contrário, eles veem o ato como algo elevado, que não eu posso jogar fora com uma prostituta. Então, esses caras não são esses caras nojentos, asquerosos, odiadores de women que pintam pra você, não é? Obviamente não, né? Às vezes, nem sei lá, mano, eu ouvi os caras falarem coisas que eu fiquei até com uma certa impressão assim, cara, esses caras eles estão num lugar muito sujo, tá? Eles estão numa geração, num mundo, num tempo, espaço que, né, muito escuro, né, pra eles. Enfim, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima. Loucura isso aqui, cara.